Item 7. Presente senador relator. Página 98. Projeto de lei do Senado número 60 de 2012. Matéria também terminativa. Altera o artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, para estabelecer vedações a doações para campanhas eleitorais. Senadora Vanessa Graziotin é a autora, o senador Requião é o relator pela aprovação do projeto e apresentou um substitutivo que será também submetido a turno suplementar. Com a palavra, Sua Excelência. Um belíssimo projeto da senadora Vanessa Graziotin. O relatório é o seguinte, senador presidente. Vem a apreciação desta comissão, em decisão terminativa, o projeto de lei do Senado número 60 de 2012, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, que altera o artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, para estabelecer vedações a doações para campanhas eleitorais. O projeto acrescenta ao referido artigo o inciso 12º, que veda o recebimento de doações por parte de candidatos e partidos de pessoas físicas que se encontrem em situação análoga aos casos de inelegibilidade previstos na Lei Complementar número 64 de 18 de maio de 90, nos termos das alterações inseridas na Lei Complementar número 135 de 7 de junho de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Acrescenta ainda o inciso 13º ao mesmo artigo para vedar o recebimento de doações de pessoas jurídicas cujos dirigentes tenham sido condenados por prática de corrupção ativa em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado. Na justificação, a autora lembra que o alto custo das eleições impõe aos candidatos e partidos a procura de financiadores privados de suas campanhas. Esta situação tem ensejado a proliferação de casos de corrupção e de abuso do poder econômico. Como reação à legislação, têm sido acolhidos sucessivamente regras cada vez mais rígidas e detalhadas de fiscalização e controle desses recursos. Recentemente, a aprovação da Lei nº 135 de 2010, com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal em favor de sua constitucionalidade, veio a estabelecer exigências maiores de elegibilidade a partidos e candidatos. O projeto sob exame transpõe simplesmente os mesmos critérios de elegibilidade consagrados naquele diploma legal para a definição dos doadores possíveis para as campanhas eleitorais. Em suma, aqueles proibidos por lei se apresentarem como candidatos serão também proibidos de fazer doações para partidos e candidatos. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise, presidente. Compete a esta comissão, conforme o artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria e emitir parecer sobre o seu mérito. No que se refere à constitucionalidade da proposição, cabe assinalar, em primeiro lugar, que nelas são observados os requisitos constitucionais de competência e iniciativa e que seu conteúdo não conflita com os princípios fundamentais da República, nem com os direitos e garantias individuais, e não existem óbices outros no que se refere à constitucionalidade e juridicidade do projeto. O trâmite legislativo tem seguido o rito estabelecido no regimento interno da Casa. Igualmente, verifica-se a aderência da proposição às normas regimentais. Quanto à técnica legislativa, o projeto de lei está adequadamente redigido, seguindo os ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. No que se refere ao mérito, cabe observar, em primeiro lugar, que a regra que limita o montante das doações para campanhas eleitorais entre nós é singular, considerada a comparação internacional. Talvez o Brasil seja a única democracia no mundo a estabelecer limites relativos e não absolutos de doação para estas campanhas. Entre nós, as doações de pessoas físicas estão limitadas
a 10% do valor dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior e as doações de pessoas jurídicas a 2% do faturamento bruto verificado no ano anterior às eleições. Em outras palavras, o voto de todo cidadão tenha o mesmo valor. Empresas e cidadãos de posses podem contribuir com muito mais recursos para as campanhas que os cidadãos localizados nos estratos inferiores de renda. Trata-se do reconhecimento da legitimidade da influência do poder econômico no processo eleitoral e, por consequência, no resultado das eleições. É uma situação absolutamente trágica, que, somada a esta tese do governo de coalizão, que faz com que diretores de agências sejam liberados para a base de apoio na Câmara Federal e no Senado, nos leva às denúncias consequentes e insistentes de corrupção. Considero essa regra saudável no caso das pessoas físicas, cujas diferenças de rendimento não são, normalmente, tão grandes quanto as diferenças de faturamento das empresas. Para esses casos, considero desnecessária a exclusão dos doadores ficha suja, tal como proposto pelo projeto sob exame. Outra é a situação das doações provenientes de pessoas jurídicas. No caso dos doadores fichas sujas, se a regulamentação da lei estabelece um teto de R$1.000 ou R$2.000, a sua influência no processo passa a ser mínima, irrelevante e insignificante. Outra é a situação das doações provenientes de pessoas jurídicas. Se aceitarmos os pressupostos da democracia, na radicalidade que lhes é inerente, temos de reconhecer que, uma vez que pessoas jurídicas não votam, eleições são processos que dizem respeito apenas aos eleitores, a pessoas físicas, portanto. É conhecido o argumento que considera a democracia um regime capaz de produzir um contraponto político, por meio de um espaço no qual o voto de cada eleitor tem o mesmo valor ao poder econômico, espaço no qual a capacidade de decisão é diretamente proporcional à quantidade de recursos que cada um detém. Na medida em que uma regra de financiamento permite doações na proporção da propriedade de cada eleitor, o poder econômico tende a colonizar o poder político e desaparece a possibilidade de contraponto em um e outro. Quero dar, por exemplo, presidente, a questão da eleição do governo do Paraná. Eu fui governador por 3 vezes. Eu combati com insistência e entrando em juízo com cerca de 38 ou 40 ações, o absurdo do pedágio mais caro do Brasil. Um pedágio absolutamente irregular e criminoso, mais caro do planeta Terra. O governador que se elegeu recebeu R$3 milhões das pedageiras. E a sua primeira medida como governador foi retirar de juízo todas as ações, que, apesar da lentidão da justiça brasileira, mais dia menos dia seriam julgadas e eliminariam de forma completa o absurdo do irregular e ilegal pedágio do Estado do Paraná. Para solucionar esse problema, proponho a proibição simples de toda e qualquer contribuição proveniente de pessoas jurídicas. Voto. Em razão do exposto, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei do Senado, número 60, de 2012, e no mérito pela aprovação na forma do seguinte substitutivo. Emenda, projeto de lei do Senado, número 60, de 2012. Altera... Presidente, acho que estamos tendo uma reunião paralela aqui na comissão. Eu tenho dificuldade de escutar a minha própria voz. Imagine. Eu quero insistir, presidente, em que as comissões trabalhem com os senadores que votam e seus suplentes e algumas assessorias. E que um telão seja colocado numa outra sala para que esse pessoal que gosta de conversar, desrespeitando o Senado, tirando a qualidade das discussões e a qualidade, fundamentalmente, do conteúdo dos debates, não esteja presente mais nas sessões. É extremamente desagradável se fazer um relatório suado, estudado, com esse ruído que quase impossibilita o pronunciamento do relatório. Excelência tem toda a razão. Eu peço novamente
principalmente a assessoria nos corredores, o silêncio necessário ao bom andamento dos trabalhos da Casa. Dizendo ao senhor relator que, normalmente, ordinariamente, essa comissão disponibiliza já um telão em sala anexa. Rotineiramente, nós já fazemos isso. Vamos lá, presidente. Então, o Congresso Nacional decreta o artigo 1º, o artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24, item 7º. Pessoa jurídica de qualquer natureza ou finalidade. Fica revogado o artigo 81 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É a insistência da senadora Vanessa em moralizar o processo político brasileiro. Sim. Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição, e não tem mais nenhum contato, nenhuma ligação com o voto eleitoral, com os discursos e as promessas e os compromissos assumidos na campanha. E eu peço o apoio dos senhores senadores para esse substitutivo, que sanearia definitivamente e tornaria inútil as CPIs que nós estamos discutindo no plenário do Senado Federal no futuro. Esse governo de coalizão, a nomeação de diretores de estatais por bases que simplesmente se comprometem a votar qualquer coisa no plenário do Senado e da Câmara, somado com as doações de campanha, o Caixa 2 e essa arrecadação desvairada para financiamento de eleição, corrompem de cima a baixo os partidos e submetem os parlamentares, que ficam extremamente gratos aos seus financiadores e eliminam qualquer elo de compromisso com os verdadeiros eleitores, desvirtuando a democracia brasileira. E é nesse sentido o meu voto nesse substitutivo e nesse sentido que eu peço o apoio da Comissão de Constituição e Justiça, apesar da dificuldade de pronunciar o relatório, por esse barulho incrível e essa falta de respeito ao Senado que eu observo no plenário, não só agora, mas de uma forma constante, que tem que ser resolvida de uma vez por todas, presidente.